A vida não foi feita para ser um estado constante de alegria, e a sua obsessão diária em buscar a felicidade absoluta é, paradoxalmente, a força exata que está destruindo a sua paz. Fomos condicionados a acreditar que qualquer sentimento diferente do êxtase ou do conforto é um sinal de fracasso. Mas nos próximos minutos você não vai ouvir promessas vazias de positividade tóxica ou clichês motivacionais. O que você está prestes a descobrir é como a coragem de abandonar essa caçada exaustiva pelo prazer constante pode ser o seu único caminho verdadeiro para cultivar uma mente inabalável, encontrar um propósito real e viver com uma tranquilidade que o mundo exterior não pode roubar. Existe uma tirania silenciosa governando a vida moderna. A tirania de que você precisa se sentir bem o tempo todo. Pense em uma noite comum em que você chega em casa cansado após um longo dia de trabalho. Não aconteceu nenhuma grande tragédia, mas também nenhuma grande vitória. Você se senta no sofá, abre uma tela iluminada e, de repente, é bombardeado por recortes milimetricamente editados de pessoas vivendo romances perfeitos, carreiras brilhantes e aventuras exóticas. Naquele instante, o seu cansaço honesto se transforma em uma sensação de insuficiência profunda. A sociedade convenceu você de que a ausência de euforia é uma doença que precisa ser curada. E assim, você entra em um ciclo de ansiedade perpétua, tentando consertar algo em si mesmo que nunca esteve quebrado. A verdade dura que precisamos encarar é que o universo não nos deve um final feliz, e a natureza humana não foi projetada para a satisfação contínua. Aqui, uma ruptura de pensamento se faz necessária. E se as emoções negativas que você tanto tenta anestesiar não forem falhas no sistema, mas sim mecanismos essenciais de navegação? Quando evitamos a dor a todo custo, nós nos tornamos reféns do conforto. A ironia da condição humana é que o esforço contínuo para evitar o sofrimento é, em si mesmo, uma das formas mais severas de sofrimento. Nós nos esquivamos de conversas difíceis nos relacionamentos para manter uma paz artificial, apenas para que a conexão apodreça em silêncio. Fugimos do risco do fracasso profissional trocando nossa vocação por uma segurança medíocre, apenas para sermos engolidos pelo ressentimento de uma vida não vivida. A fuga da dor não protege a sua felicidade. Ela apenas encolhe o tamanho do seu mundo. A filosofia da antiguidade nos ensina há milênios que a força não reside na ausência do medo ou da angústia, mas na forma como respondemos a eles. Os pensadores estoicos não eram homens sem emoção. Eles eram homens que se recusavam a ser escravizados por suas emoções. Imagine estar preso no engarrafamento, atrasado para um compromisso vital. O instinto humano moderno é se enfurecer contra o tempo, culpar o trânsito, sentir o coração acelerar e permitir que o dia seja arruinado por um evento que está completamente fora do seu controle. A sabedoria essencial aqui nos diz que não sofremos pelos eventos em si, mas pela avaliação que fazemos deles. A sua dor no trânsito, a sua frustração com a opinião alheia ou seu desespero diante de um erro não nascem do fato ocorrido, mas da sua exigência mental de que o mundo deveria ter se dobrado à sua vontade. A verdadeira liberdade não é ter o poder de fazer com que tudo dê certo na sua vida. A verdadeira liberdade é manter a compostura absoluta e a dignidade interna quando tudo dá errado. Quando você perde uma oportunidade pela qual lutou por anos, o reflexo condicionado do caçador de felicidade é desmoronar, questionando o próprio valor e buscando desesperadamente um consolo rápido, uma distração que o faça esquecer. O reflexo filosófico, por outro lado, é sentar-se na solidão com essa frustração. É olhar para a derrota e dizer a si mesmo que, embora o resultado estivesse além do seu alcance, o seu caráter, a sua resposta e a sua resiliência pertencem inteiramente a você. O fogo prova o ouro e a miséria prova os seres humanos fortes. Antes de explorarmos como substituir essa busca fútil por uma fundação inquebrável, se esta reflexão encontrou um espaço de verdade em sua mente, e você deseja desenvolver uma força interna verdadeira, convido você a se inscrever neste espaço.
Deixe também um comentário compartilhando como você tem lidado com essa pressão incessante por perfeição e felicidade. A nossa travessia continua agora rumo àquilo que verdadeiramente sustenta a existência. A grande virada intelectual que liberta a mente acontece quando paramos de perguntar como podemos ser felizes e começamos a perguntar que tipo de dor e de responsabilidade estamos dispostos a suportar. A felicidade é apenas uma emoção e, como todas as emoções, é volátil como o vento. Hoje ela está aqui através de uma boa notícia ou de um momento de paixão. Amanhã ela desaparece diante de uma crítica ou de um dia cinzento. Basear a sua vida em capturar um estado emocional oscilante é construir um castelo sobre a areia. A alternativa formidável a isso é a busca por significado e paz de espírito. A paz de espírito não exige que as circunstâncias sejam favoráveis. Ela é uma postura de profunda aceitação da realidade, uma fortaleza interna que permanece de pé mesmo durante as piores tempestades. Para entender isso na prática da nossa vida diária, pense nos momentos de maior sacrifício humano. Considere a mãe ou o pai que acorda de madrugada, exausto, com frio, para cuidar de uma criança febril. Se você perguntasse a essa pessoa, naquele exato segundo em que o cansaço queima os olhos, se ela está feliz, a resposta sincera provavelmente seria não. Não há prazer ali. Não há dopamina barata. Há apenas exaustão. No entanto, se você perguntar a ela se aquele momento tem significado, se ela trocaria aquela responsabilidade desconfortável por uma noite de sono ininterrupto, mas sem o seu filho, a resposta seria um recuo indignado. Não é a felicidade que dá sentido a isso. É o dever, é o amor profundo, é o propósito voluntariamente assumido. Você não precisa se sentir bem para fazer o bem. Você não precisa estar feliz para agir com grandeza. Nós adoecemos coletivamente porque esquecemos como abraçar a totalidade da experiência humana. Julgamos que envelhecer, adoecer, perder pessoas amadas e enfrentar crises existenciais são erros de percurso, anomalias no nosso roteiro pessoal que deveriam ser erradicadas. Mas a filosofia nos propõe uma inversão de perspectiva radical. Não se limite a tolerar o seu destino, aprenda a amá-lo. Este é o conceito do amor pelo próprio destino. Se a dor bate à sua porta, receba-a como uma professora rigorosa. Se a solidão se instala, use-a para escutar a si mesmo em uma época de ruído ensurdecedor. Cada obstáculo, cada traição, cada plano fracassado não é um desvio que o afastou da sua felicidade planejada. Eles são, de fato, a própria vida acontecendo, exigindo que você cresça à altura do desafio. A maior parte dos nossos pesadelos modernos são construções fantasmagóricas da nossa própria mente. Nós somos arruinados muito mais pelas nossas imaginações do que pela própria realidade. Passamos semanas vivendo a agonia de problemas que podem nunca ocorrer, perdendo a visão panorâmica do presente para focar em micro-ansiedades do futuro. E quando finalmente alcançamos aquele objetivo que supostamente nos faria inteiramente felizes e completos, o emprego dos sonhos, a casa ideal, a parceira, o parceiro perfeito, sentimos apenas um alívio momentâneo antes que a mente, insaciável por natureza, crie uma nova condição inalcançável para nossa satisfação. O desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que quer. Ao cessar de exigir que o mundo seja macio, você se torna resistente. Ao parar de fugir da tristeza, você tira dela o poder de paralisar a sua vida. O ser humano que não teme o desconforto torna-se imbatível diante da incerteza do amanhã. É uma mudança de paradigma que substitui a ansiedade de querer controlar tudo pela calma majestosa de controlar a si mesmo em meio ao caos. Não estamos aqui para desenhar uma biografia livre de arranhões. Estamos aqui para sermos marcados pelas cicatrizes da coragem, pela beleza das tentativas honestas e pela serenidade que só nasce quando fazemos as pazes com a nossa própria vulnerabilidade. Se a felicidade resolver cruzar o seu caminho enquanto você persegue o significado da sua existência, aproveite e seja grato, mas nunca faça dela o foco da sua caminhada. A verdadeira essência do amadurecimento humano
Não é sobre sentir menos dor, mas sobre se tornar alguém capaz de carregar pesos maiores com elegância e sem reclamação. É a transição de quem pergunta persistentemente por que eu, para aquele que, diante da fatalidade implacável do tempo, ergue a cabeça e diz: tente a sorte. Pare de exigir que a sua vida seja um roteiro previsível de prazeres infinitos. Quando você finalmente largar o fardo insuportável de ter que ser artificialmente feliz todos os dias, você estará, pela primeira vez em toda a sua existência, absolutamente livre para simplesmente ser. E essa clareza silenciosa vale muito mais do que qualquer sorriso que você pudesse forçar ao mundo.